Bom, hoje a gente vai tratar sobre garantia. A gente falou numa outra ocasião sobre os cuidados aí para a gente não ter problemas na hora de requisitar uma garantia. Então, cuidado com o certificado, preenchimento, né, guardar a nota fiscal, para a gente realmente na hora de solicitar a garantia, a gente ter essa cobertura. Agora, a gente recebeu ultimamente um estoque aí, um pedido que a gente fez junto à Corvem, e o certificado de garantia delas a gente estava acompanhando e lendo, e é bastante interessante para tornar claro o que é e o que não é coberto na garantia desse amortecedor. E a gente sabe de bastidor da operação que a gente faz com todas as outras fabricantes, que essa cobertura, o que é considerado justo para ser considerado troca em garantia e não, é o mesmo entre a Corvem e todas as outras marcas. Então a gente vai passar um a um quais são essas coberturas e não coberturas de garantia em amortecedor. Primeiro item que não é coberto por garantia: o indicativo de presença de impureza na haste. Aqui, nessa parte do amortecedor, existe um retentor e a haste, quando se encolhe, passa por ele e é um retentor que segura a pressão de óleo para não acontecer o extravasamento. Se na garantia for detectado que esse amortecedor trabalhou com essa haste exposta e impurezas como areia aderiram aqui e na hora que o amortecedor fechou fez com que o retentor fosse danificado, você não tem garantia. O que pode levar a você ter impureza na haste? A falta do guarda-pó aqui, né, do kit de amortecedor, ou o guarda-pó rompido. Então a gente tem uma coifa aqui, como esse amortecedor, por exemplo, tem já original, protegendo essa haste. Amortecedores que não têm a coifa original, se tiver a presença de impureza aqui e o extravasamento de óleo acontecer por conta de dano nesse retentor, a fabricante, nenhuma delas, vai te dar garantia. Então, prestar atenção no kit de amortecedor, na coifa, guarda-pó, para que você não perca uma peça cara como um amortecedor por conta de um dano em uma barata como um guarda-pó. Fica ligado. O segundo item que não é coberto por garantia é quando é identificado na análise uma marca nessa haste. Alguns mecânicos ainda têm o hábito de usar alicate na hora de fazer fixação do amortecedor, para apertar aqui a porca em cima, na hora da instalação, por algum motivo, usar o alicate. Isso faz com que essa superfície seja danificada e leve ao dano, mais uma vez, do retentor aqui. Então, se o mecânico na hora de instalar não seguir o procedimento, não usar a ferramenta correta, você não vai ter a cobertura no caso de um defeito nessa peça. Terceiro item que não é coberto por garantia: se a suspensão do seu carro trabalhar muito encolhida, essa haste trabalhar aqui sem curso de suspensão e a suspensão ficar forçando esse limite aqui, você vai ter essa peça aqui sendo estourada e esse amortecedor não vai ter garantia. Por quê? Indicou que o seu carro trabalhou ou com carga além do especificado pelo manual do fabricante, ou com mola desgastada, ou com suspensão alterada por rebaixamento. Então, se o seu carro anda com mais peso do que deveria, ou com a suspensão mais baixa do que deveria por uma mola cansada, uma mola gasta, ou uma mola cortada, uma suspensão esportiva, esse amortecedor não vai ter garantia. O dano nesse selo denota suspensão trabalhando muito encolhida e falta de garantia, não cobertura pelo fabricante na hora de um defeito. Quarto defeito não coberto por garantia: folga na bucha. Esse tipo de amortecedor que tem olhar para fixação, ele tem que ser aplicado no veículo certo, porque o pino tem o diâmetro correto, então essa peça não vai trabalhar folgada. Tem que ser apertado com o torque certo e esse torque final, esse aperto final na instalação, tem que ser feito com o veículo no chão, com peso. Se esse carro for apertado a suspensão no alto, esse torque não vai ser o correto e ele vai ficar folgado e vai estragar essa bucha antes da hora. Então,
o aperto correto aqui é fundamental para você ter a garantia. Então, mais uma vez, assim como a história do alicate na haste faz você perder, o aperto da forma errada também faz. Então, um bom mecânico na instalação garante a sua garantia na hora de um problema dessa peça. Quinto item não coberto por garantia em amortecedor. Essa haste, se ela não estiver perfeitamente reta, quando você mandar uma peça para a garantia, vai demonstrar na hora da avaliação que essa suspensão sofreu um impacto lateral. Isso não é coberto por garantia. Então, por exemplo, se você bateu esse carro lateralmente numa guia, que o pneu sofreu um esforço de lado, essa peça também sofreu um esforço de lado e fez com que essa haste fique torta. Isso acaba por estragar os componentes internos, vazar óleo, perder pressão e, consequentemente, você ter um problema aqui nessa peça que vai precisar de uma nova e a fabricante não vai arcar com a sua peça nova. Sexto defeito em amortecedor não coberto por garantia é relativo a essa parte aqui, a espiga do amortecedor. Aqui a gente vê muitas vezes peça vindo para garantia, onde mais uma vez o aplicador fez o procedimento errado. Apertou com a pneumática isso aqui e essa espiga ou se quebrou ou espanou essa rosca, ou por outras vezes, por falta de aperto, a porca trabalhou folgada e também prejudicou a fixação dessa peça. O amortecedor tem torque correto para ser dado no aperto dele e a suspensão tem que ser feita, o aperto final no chão. Então, se você tiver um dano aqui nesta rosca, dificilmente vai ser causada por um problema de fabricação. É 99% das vezes um problema na instalação. E o fabricante não vai cobrir na hora que você solicitar uma garantia. Bom, a essa altura do vídeo você já deve estar se perguntando para que serve então a garantia do amortecedor, o que cobre? O que cobre é, se você tiver um extravasamento de óleo, então se esse amortecedor, sem ter nenhum dano na haste, sem ter sofrido um impacto lateral, vazou óleo, é troca em garantia independente do fabricante. Outra, se você perdeu pressão completamente, se esse amortecedor era muito duro quando novo e ficou só um pouco menos duro depois de 10, 20 mil quilômetros, isso não é passível de garantia. Porém, se você tinha pressão aqui para encolher e perdeu completamente, ele fecha sem precisar de peso nenhum, isso é troca em garantia. E também, se alguma dessas soldas se romper naturalmente, foi uma falha de processo de fabricação e você tem cobertura quando te acontecer um acidente, um problema como esse, de quebrar uma solda. Isso é bem difícil de acontecer. O mais comum é o extravasamento de óleo sem nenhum outro acidente. Isso acontece entre esses itens cobertos. É o único que realmente vem aqui o cliente solicitar, a gente já viu algumas vezes, e os outros são muito raros de acontecer. Quando você tem um problema de garantia, você volta até a loja onde te vendeu essa peça. O procedimento normal é a loja solicitar a garantia do fabricante, ele fazer análise para ver se não tem nenhum desses itens não cobertos, ocasionando o problema, e aí ele troca a peça. É importante a gente lembrar que nenhuma causa de defeito em amortecedor, independente se é coberto ou não por garantia, te paga a mão de obra de retirar o amortecedor com defeito e colocar um outro amortecedor. O que a garantia cobre quando é um defeito de fabricação, extravasou óleo sem nenhum outro motivo, perdeu ação, quebrou uma solda, é a troca da peça. Você leva a peça com problema até onde você comprou, é feita a análise e trocada por outra peça. Essa análise pode ser imediata no balcão ou pode depender de ir para o fabricante fazer a análise e depois retornar outra peça. O que acontece nesse interim, nesse meio de campo? O que você faz se você fica parado com o carro, ou se você coloca outra peça e depois troca? Isso não é coberto por garantia. Mão de obra, o transtorno. Aí que a gente ressalta a importância de você procurar comprar uma peça de boa qualidade e de um fornecedor e de uma marca que te dê cobertura
e facilite esse trâmite aí na hora de um problema, de uma dor de cabeça causada por um defeito de fabricação. A gente espera que tenha auxiliado aí com informação, tenha trazido notícias e conhecimentos que sejam úteis para você fazer valer o seu dinheiro na hora de fazer manutenção no carro. Se você gostou, acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais, a gente deixa aí o link do Facebook, do nosso Instagram e aqui no YouTube, se inscreve no canal e curte nossos vídeos aí. Se você tiver algum comentário, a gente vai curtir sempre a opinião de vocês. Obrigado, até a próxima!